E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui com a resolução da prova da OBR Teórica de 2016, do nível 5, fase 1. Vamos lá. Primeira questão. O algoritmo de controle proporcional integral derivativo, mais conhecido como PID, é um algoritmo que otimiza o comportamento dos sistemas do robô na realização de tarefas específicas. É bastante utilizado para controle de robôs seguidores de linha na correção de seu percurso ou em motores para aumentar a precisão do posicionamento de seu eixo. O código abaixo implementa a ação proporcional. Então a gente tem o início, a declaração de variáveis, a gente tem aqui então a ação proporcional, P, sendo iniciada com 0, o fator proporcional, a constante de proporcionalidade como 1, que a gente geralmente indica por Kp. O valor ideal, essa variável ideal seria o valor ideal da posição do robô, ou seja, o valor desejado. E como x nós temos o valor atual lido pelo sensor, ou seja, o valor atual, e aqui a gente tem o valor ideal. Então aqui a gente tem o P, que é a ação proporcional, ela recebe a constante de proporcionalidade vezes a diferença entre o valor ideal e o valor atual. E essa é a ação proporcional, e aqui a gente tem o fim do código. Então aqui a questão diz o seguinte: sabendo que Kp é uma constante de proporcionalidade, pode-se dizer que a variável P, que representa o controle proporcional, vai imprimir, letra A soma ponderada por Kp dos erros considerados a cada instante de tempo. Vejam que aqui durante esse código, a gente não tem nenhuma etapa que seria a soma ponderada, ou seja, soma a partir de pesos, em alguma parte do código. O mais próximo que a gente tem aqui é uma diferença, e mesmo assim, o mais próximo ainda é uma diferença, ou seja, não tem nada se relacionado aqui com soma durante essa estrutura de código. Aqui a gente tem a declaração das variáveis, e aqui a gente tem uma operação que é o produto de uma diferença. Então, uma constante multiplicada por uma diferença. Então, nada aqui de soma ponderada. Então, a é falsa. B. 0 em todos os momentos que for executado. Também é falso. Por quê? Por mais que P ele comece como 0, isso aqui é durante a declaração das variáveis. Veja que a cada vez que o código for rodar, P ele vai receber esse valor aqui, que vai depender da constante de proporcionalidade e da diferença entre o valor ideal e o valor atual do robô. Então ele só é 0, digamos assim, no início, que é quando a variável ela é de fato declarada. C. A variação de tempo entre as leituras dos sensores dividida por Kp. Também falso. Vejam que aqui no código a gente não tem nenhuma etapa de divisão. A gente tem o mais próximo aqui, é uma multiplicação. Então, se vocês puderem analisar nessas duas linhas aqui, a gente não tem nada de divisão, então por isso que isso aqui também é falso. E a letra D. O valor lido pelo sensor multiplicado por Kp. Isso daqui é o mais próximo de ser considerado assim uma bola curva, uma pegadinha. Por quê? Aqui diz o valor lido, que de fato a gente tem aqui, que seria esse x, multiplicado por Kp. Mas isso aqui também chega a ser falso, porque o que é multiplicado pelo Kp é a diferença entre o valor ideal e o valor lido, não apenas o valor lido. O que aqui diz é que a gente teria Kp vezes x, mas a gente tem Kp vezes ideal menos x. Então, também é falso. Sobrando então a letra E, a variação instantânea do erro ponderada por Kp, que é de fato a nossa alternativa correta. Porque, vamos lá, vamos observar cada elemento. Variação instantânea do erro, ou seja, o que é o erro? É a diferença entre o valor atual e o valor ideal, que é o que a gente tem aqui. Também pode ser, no caso, o valor ideal menos o valor atual. Então, isso daqui é a nossa noção de erro. O valor ideal menos o valor atual, ponderado por Kp. E a gente tem justamente o produto do erro por Kp. E isso aqui é uma variação instantânea justamente porque vai variar a ação proporcional, ela vai variar a cada instante que o código for rodado. Então, por isso, é uma variação instantânea. Então, aqui, primeira questão, letra E.